Olá, meu nome é Fábio e eu estou fazendo uma série de vídeos falando sobre o sonho de voar que as pessoas têm. Sonho de voar livre como um pássaro. E isso é possível a bordo de uma asa delta ou de um parapente. E interessante que hoje eu vou abordar a questão do medo, porque muitas pessoas deixam de voar e sempre dizem que é porque tem medo. Agora, uma coisa muito bacana, né, é quando a gente faz um voo duplo de instrução, é quando a gente pega uma pessoa que diz, olha, eu tô com medo, eu quero voar, mas eu tô com medo. Por quê? Uma pessoa que tem medo significa que ela está em estado de alerta. O medo, ele causa estado de alerta. E o medo, ele é muito importante exatamente para manter as pessoas que gostam de fazer esporte, né, até um certo grau de risco, atentas e vivas. Então o medo não é um empecilho para se voar. Eu devo ter mais de 800 voos em voo duplo e todas as vezes que uma pessoa me abordava na rampa ou no pouso, né, que via que a gente voava e queria então, tinha o desejo de voar, eles falavam, nossa, eu tenho vontade, mas eu tenho medo. Então, nesse vídeo eu quero explicar o quanto que o medo é positivo para esse tipo de experiência. E ele não impede ninguém de voar, né? Então, era muito comum, por exemplo, na rampa de São Conrado, que vem pessoas do mundo inteiro, né, turistas, passear no Rio e acabam indo para lá fazer uma aula de instrução, e aí fazem essa instrução em voo duplo. Na subida para a rampa, ou até lá mesmo, na rampa, a pessoa dizer, olha, eu tô com muito medo. E aí a gente vai conversando e tem a condição de ajudar a pessoa com as informações de como que vai acontecer, fazendo o treino da decolagem, da corrida, narrando um pouco da sensação, o que você vai sentir, porque antes de decolar é impossível uma pessoa dizer até pode dizer, agora uma pessoa não estar com medo é impossível, né? Por quê? Se você, uma pessoa que nunca voou, ela está na rampa, ela vê ali 10, 12 metros de rampa e depois vazio. E ela está também confiando a vida dela na mão do piloto. Então ela não está conduzindo o equipamento. Então é muito comum que a gente fique com medo diante de uma situação dessa. É inusitado, é novo, é inesperado, é radical, é incomparável, não dá para você comparar a sensação do voo com nenhuma outra experiência que você possa ter tido, né? E aí é normal isso gerar medo. Mas eu prefiro uma pessoa que vai fazer um voo duplo, né, uma aula de instrução comigo, que assuma que está com medo, porque aí eu posso orientar ela, eu posso trabalhar também o psicológico dela, ajudando ela a entender que aquilo é possível, né, que é viável de ser feito com todo tipo de segurança, de regra de segurança, e que aquele nosso voo vai dar certo, que as coisas vão fluir. E aí mesmo com medo, né, e o interessante é que muitas vezes a pessoa, o passageiro, quem estava decolando comigo, tremia de medo, tremia literalmente, né? E você dava para sentir a perna da pessoa até tremendo e tal. Só que como a gente tinha criado uma conexão, criado uma interação, ela se abriu, né, e declarou que tinha realmente medo, então a gente cria essa conexão, eu vou passando a segurança para ela, né, o piloto vai fazendo isso, e aí a gente consegue então executar a decolagem junto, correr, fazer a corrida de decolagem numa boa velocidade e juntos, conectados. Então, se você tem medo tem vontade de voar, mas tem medo, primeira boa notícia, saiba que isso é positivo. Isso vai ajudar você a manter a tua integridade física, a tua saúde e fazer com que aquilo dê certo. Porque se você está com medo,
você está em estado de alerta. É isso que na verdade está acontecendo, né? Com o teu estado emocional, com o teu espírito. Então, isso nunca impediu as pessoas de voar. Todas as pessoas que vão decolar vão estar com medo, é normal no primeiro voo, né? Agora, quando uma pessoa, que aconteceu algumas vezes, a pessoa estava lá para decolar por causa, às vezes, do namorado, da namorada, do esposo, da esposa, queria esconder que estava com medo. E por incrível que pareça, todas as vezes que eu fiz uma decolagem com uma pessoa que não criou essa conexão, que não assumiu, né, realmente que estava com medo, e aí não pude trazer ela para o meu lado e fazer com que a gente criasse então esse ritmo em conjunto, essas decolagens me davam mais trabalho. A pessoa tinha mais dificuldade de soltar a perna na corrida, de correr junto, né? Porque ela continuava presa ao seu medo, presa àquela imagem que ela mesma tinha criado de que estava sem medo. Então, não, eu posso fazer e tal. E aí a mente se fecha e a pessoa não consegue se abrir para as instruções direito, né? Treinar direito, captar o que está sendo passado para ela. Então, agora, normalmente acontece assim, uma pessoa que declara que está ou que não declara que está com medo. Antes da decolagem a pessoa está trêmula, está nervosa. A gente corre na rampa, decola, assim que decola é aquela sensação, vou tentar dizer assim, parece que você está entrando numa piscina, você está correndo e entrando numa piscina e aquilo está te envolvendo, né? A sensação da atmosfera do planeio está te envolvendo. E com isso, quando isso acontece, a pessoa ofegante, alguns gritam, né, extravasam com grito, isso é muito legal, a reação de cada um. Mas logo, alguns segundos após a decolagem, às vezes 10, 15 segundos depois, já alivia, acalma, a adrenalina é queimada. E aí é o contrário, aí a pessoa começa a desfrutar aquela sensação. Olha, as reações são as mais diversas, né? Isso era uma coisa muito bacana. Alguns choram, outros vão dando risada, outros já começam a reparar a mata, a beleza do lugar onde a gente está voando por cima. Então, o medo, o que eu quero dizer com o medo? O medo é positivo, né? Nesse aspecto, eu posso dizer, o medo é muito positivo. Então, se você tem medo, tem vontade de voar, mas tem medo, sabe que você é normal, né? Como qualquer outra pessoa que já fez um voo duplo. Então, e isso sim pode ser trabalhado. Agora, eu sei, isso por experiência própria de todos os voos duplos que eu fiz em Petrópolis, em outros lugares, no Rio. Se a tua vontade, depois que você vê esses vídeos todos, tiver mais informações, né, isso vai te facilitar muito também, porque quanto mais a gente conhece, mais informação a gente tem, mais conhecimento, mais poder a gente tem, mais atitude a gente tem para tomar em cima de informações, de conhecimento. Então, se a tua vontade é grande o suficiente para te levar até um local de rampa com o desejo de voar, você vai conseguir, mesmo com medo. Não pense que primeiro você tem que anular ou acabar com o medo, não ter medo para então conseguir ter a experiência de fazer uma aula de instrução de voo duplo. Não. Eu preciso te dizer isso. Você vai ter medo. E não se incomode com isso, isso é positivo, isso é bom, isso vai te colocar em estado de alerta e você simplesmente vai conseguir chegar lá, se conectar com o piloto que você escolheu, interagir com ele, fazer todo o procedimento que ele tem e vai te orientar, e aí sim a decolagem vai ser muito mais segura, muito mais conectada, né? Porque você está assumindo o estado em que você está trabalhando isso e não tem nada de errado em sentir medo, né?
Dizem que o corajoso não é aquele que não tem medo, mas sim aquele que enfrenta o seu medo. Então, algumas pessoas que me procuraram para fazer um voo duplo, algumas falaram isso antes, outras falaram depois, que estavam indo fazer uma aula de instrução em voo duplo porque elas queriam superar o medo de altura. E olha que interessante. Ela, depois de ter voado, ela dizia assim: nossa, não tem nada a ver com o medo de altura que eu tenho. Gente, eu voo há bem mais de 20 anos. Eu sempre, dos meus irmãos, eu tenho 2 irmãos, o mais velho e o mais novo que eu. Da família dos 3, eu sempre fui o mais medroso para altura. Sempre. Todas as brincadeiras em que tinha que subir lugares altos, se pendurar, eu era o último, às vezes eu não ia, porque eu tinha medo de altura. Eu sempre tive medo de altura. E com esse tempo todo de voo, agora eu posso dizer para vocês que com toda certeza eu continuo com o mesmo medo de altura. Por incrível que pareça. Muitas vezes eu falo isso para algumas pessoas quando me perguntam e tal. Eu falo, mas eu tenho medo de altura. Eu continuo com o mesmo medo de altura. Ah, mas como é que pode se você voa de asa delta? Você não pode ter medo de altura. São experiências diferentes, né? Então, uma outra coisa que você pode ter certeza a sensação do voo duplo, da instrução no voo duplo, em relação à altura, não estou dizendo que você não vai ter medo de altura, mas não está diretamente ligada, né, ao medo de altura que a gente tem em subir ou estar perto de um precipício ou de um prédio. Por exemplo, eu não consigo, se eu estiver chegando perto de um abismo, de um precipício, e eu já começo a ficar inseguro. Eu preciso me abaixar, às vezes sentar mesmo para conseguir chegar na beirada. Em pé eu não consigo, eu perco o equilíbrio, a sensação é de que eu estou caindo, que eu vou desequilibrar. Então, essa sensação, né, desagradável não tem nada a ver com a sensação no voo. No voo eu não tenho isso. Então eu costumo dizer, e realmente, eu com o equipamento, né, atrelado, dentro do equipamento atrelado à asa, eu consigo chegar na beirada desse mesmo precipício e não me sinto mal. Agora, sem o equipamento, eu não consigo estar à vontade num lugar que tem uma altura, um desnível grande. E isso tudo vem o quê? Da segurança. Então, uma outra coisa que, para quem está assistindo esse vídeo, querendo entender mais desse universo, né, com intenção de voar, curiosidade, desejo, sonho de voar, é que quanto mais informação você for colhendo, quanto mais conteúdo você for recebendo a respeito do voo duplo, mais seguro você vai se sentir. Não sem medo. Entende? A gente precisa separar aqui as coisas. Então, a sensação ou a consciência de segurança vai crescer, mas a sensação ou o medo, a emoção, o medo que você tem de altura não vai diminuir. Vai diminuir, sim, o medo de fazer a experiência, né? De decidir, de tomar a decisão de fazer um voo duplo. Isso, com certeza, vai diminuir. Por que eu digo isso? Quando eu comecei a fazer o curso, e eu vou falar mais adiante sobre a minha experiência de como eu comecei a voar e como foi o curso, enfim. Mas vou adiantar isso que está dentro desse tema do medo. Então, o curso, normalmente, né, o curso tradicional de parapente de asa delta, a gente começa num terreno plano e vai aprendendo a controlar o equipamento e aí começa a subir aos pouquinhos. Então, a primeira sensação do voo é a 3, 4 metros, baixinho. E ali a gente sente aquela sensação do corpo flutuando e tal. E aí vai aprendendo a dominar mais o equipamento, vai subindo cada vez mais, até chegar normalmente no topo, né, da escolinha, que é em torno às vezes, de 50 a 80 metros, depende da região onde se tem a escolinha. E de lá a gente faz a decolagem, faz todos os procedimentos como de uma rampa a essa altura, 1450 metros, e pousa a asa.
Então, quando se faz isso com bastante perícia, com bastante segurança, com controle do equipamento e o emocional também, o piloto está pronto e aí vai o que a gente chama da formatura de voo para uma rampa. Embora o voo já tenha sido feito várias vezes daquela altura menor, de 70, 80 metros talvez. E então, como a gente vai aumentando a altura aos poucos, dominando o equipamento, a gente vai alcançando maior segurança. Então, quanto mais segurança, né, eu sinto no equipamento e no que eu estou fazendo, maior é o controle que eu tenho. Então, entende a relação? Medo, segurança, informação, conhecimento, poder de decisão. Quanto mais informação a gente tem a respeito, mais seguro estamos de que aquilo é possível e que vai dar certo com a gente. Mas não vai tirar o nosso medo de altura. Então, eu achei importante nesse vídeo falar para vocês a respeito de medo, conseguir trazer algumas informações a respeito de medo, para que vocês não se limitem. Quem realmente, gente, porque veja bem, eu tenho dito isso nos vídeos, eu não estou aqui estimulando ou desejando estimular ninguém a voar, ok? O que me motivou a fazer esses vídeos realmente é a quantidade de pessoas que têm a mesma dúvida, a mesma curiosidade e declara que tem o desejo de voar. Então o que eu quero não é te estimular a voar, mas sim trazer informações para você entender bem esse universo e trabalhar isso. Se para você, depois de todas essas informações, eu entendi, mas eu não me sinto à vontade para voar, não tem problema nenhum, está tudo ótimo. Você resolveu a questão dentro de você. Você já resolveu que a tua vontade de voar não é uma vontade a nível de te fazer executar o voo. Simplesmente era tirar uma curiosidade, né? Entender um pouco mais. Às vezes era muito mais questão de curiosidade, muito menos de vontade. E está tudo certo. Agora, para aqueles que realmente sonham em voar, eu creio que essa videoaula aqui, esse material, vai te ajudar a colocar os pingos nos is aí a respeito de medo, vontade de voar, e aí sim, tomar a decisão, né, junto com todos os outros conteúdos, se é o que você quer fazer, ok? Então, não se preocupem com o medo. O medo neste caso, vamos falar do nosso tema, voo duplo, uma aula de instrução em asa delta ou parapente. Neste caso, sentir medo é positivo. Não se prenda a isso, ok? Enfim, temos outros assuntos que vão ser abordados no próximo vídeo. Opa! Ô Dinei! Calma, rapaz. Dinei é o contra-regra, gente. Tá tropeçando aqui. O Dinei... Então, os próximos assuntos a gente vai trazer mais conteúdo para que você entenda mais sobre isso. E a gente vai criar um espaço também para perguntas, porque assim fica também bem objetivo, você pode interagir e fazer perguntas para a gente tentar elucidar aqui, tá bom? Gente, um grande abraço, é isso aí por hoje, valeu!